Queridos amigos, queridas amigas, bom dia para todos. Vamos então para mais um ensinamento neste domingo abençoado. O ensinamento hoje virá através de Paulo Eduardo de Barros Fonseca, que vai nos falar sobre perdão, a asepsia da alma. Ele está nos dizendo que o perdão é a asepsia da alma. E ele caiu aqui. E ele vai nos falar sobre a necessidade do esquecimento do perdão. Ele começa nos dizendo: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa lição de Jesus deveria calar fundo em nossa inteligência e bradar alto em nossos corações. Pois que no convívio social cotidiano, reiteradamente somos chamados a praticar o perdão. Olha que coisa interessante. Então, no nosso convívio social, inúmeras vezes nós somos convidados, não é? A praticar o perdão. Porque são muitas coisas que acontecem conosco. Porque nós vivemos em sociedade, cada pessoa passa por um estágio evolutivo atual. Então tem pessoas que ela não tem maldade. Dentro dela não tem maldade, mas tem muita ignorância. Por quê? Porque aquele é o estágio evolutivo atual em que ela se encontra. Deus não fez ninguém mal. Quando uma pessoa age no mal, é por causa do seu estágio evolutivo atual, e o mal não existe. É importante nos conscientizarmos efetivamente que o que existe, verdadeiramente falando, é a ausência do bem. Então, o mal é a ausência do bem. Quando a pessoa sai da ignorância, o mal desaparece dentro dela. Então, quando uma pessoa nos ofende, nos ultraja, ela não está agindo por maldade, porque o mal não existe, mas ela está exteriorizando a sua ignorância. São pessoas broncas, chucra. Tem gente que é chucro, bronco, né? É ignorância. Age pelo impulso, pela ignorância da qual a pessoa já vem se comprazendo há milênios. E naquele instante em que ela se depara conosco, ela está colocando para fora o que ela tem. Cada um dá o que tem. E o que ela tem a nos oferecer é isso, não é? É o estágio evolutivo atual em que ela se encontra. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que, em benefício dessa pessoa, ele coloca ela diante de nós, que já temos o conhecimento, que já sabemos diferenciar e discernir o que se entende por maldade, pelo bem e pelo mal. Cabe a nós outros que já conhecemos, que conhecemos a Deus, ter a complacência necessária, a transigência necessária, a compreensão necessária para sabermos lidar com a alteridade, o diferente e a diferença. Então a responsabilidade maior recai sobre nós que temos esse conhecimento e não no ignorante. Porque antes que surja qualquer divergência, qualquer confusão, qualquer desentendimento, qualquer contenda, antes de começar, já existe um errado nessa história. Antes de uma contenda, já existe um errado. E este errado, sabe quem é? Não é o ignorante. Sempre será aquele que sabe mais. Então a culpa é nossa, porque nós conhecemos a Deus. A culpa sempre será nossa. Então, uma discussão dentro de casa, de cara,
De cara nós já sabemos quem é o errado. O errado somos nós. Nunca é o outro ignorante. O outro ignorante, ele tem atenuante, que é a sua ignorância. Mas nós não temos atenuante, nós temos agravante. Então, o interessante de tudo isso é que Deus ele é tão sábio e tão amoroso, tão perfeito, que ele coloca essas pessoas de difícil relacionamento em nossas vidas, que nos ultrajam, que nos traem, que nos decepcionam, pessoas traidoras, falsas. Coloca essas pessoas em nossas vidas para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Todos nós estamos aqui na Terra especificamente para evoluir, para crescer. Eu só vou evoluir e crescer diante do contato com a adversidade, diante do relacionamento com o contrário, com a pessoa difícil. É assim que eu me supero. É assim que eu vou conseguir a minha evolução espiritual. É com o contato com uma pessoa traidora, com uma pessoa falsa, invejosa e difícil. É assim que eu cresço, porque é assim que eu vou aprender a olvidar, a calar, a me resignar, não é? É a ter paciência, a ter tolerância, a ter empatia. Olha quanto aprendizado, não é? Olha, a ter empatia, a ter alteridade. É assim, olha quanta coisa que eu vou aprender. A ajudar essa pessoa, a entender essa pessoa, a compreender que ela está doente, enferma, que se ela está agindo assim comigo é porque ela está enferma, doente, ignorante, necessitada de ajuda. Então eu vou ajudá-la orando para ela, para que ela saia da ignorância. Olha quanto aprendizado eu estou adquirindo, não é? Em contato com uma pessoa difícil que a gente quer fugir. A gente quer fugir, quer brigar. Aí eu vou renunciar ao meu aprendizado. Porque vamos raciocinar. Digamos que Deus, ao invés de ter colocado em nossas vidas essas pessoas de difícil relacionamento, tivesse colocado uma pessoa que fizesse tudo o que a gente quer. Faz tudo o que a gente quer, não nos aborrece, faz favor para a gente, sorri para a gente. Como é que eu vou aprender? Se eu não estou sendo cutucado no íntimo do meu mais íntimo, se eu não estou sendo cutucado numa patologia grave que eu tenho comigo, que chama-se melindre. Quando a gente se sente magoado com a traição, com a indiferença, com a ingratidão, que é difícil, com a falsidade, com a inveja de uma pessoa de relacionamento difícil, quando eu me sinto magoado, melindrado, já ficou provado com esses sentimentos e as minhas atitudes que eu estou com uma enfermidade ainda mais grave do que a pessoa difícil que está me aborrecendo. Então, essa pessoa difícil, ela vai provocar em mim uma reflexão. Ela vai fazer com que eu perceba em mim que eu tenho um câncer que chama-se melindre, que tem a sua ramificação, melindre tem sua ramificação no orgulho. Então, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu estou com uma grave patologia. Então, a pessoa que me cutuca, ela me fez ver isso em mim. E a pessoa que me elogia, faz tudo o que eu quero, não faz eu ver isso. Tem pessoas que vê o defeito na gente e esconde para não nos magoar. Uma pessoa dessa é amiga? Não. O amigo é aquele que joga as coisas na nossa cara. Você é isso e aquilo. Porque só assim eu vou enxergar a minha impureza e eu vou me evoluir. Eu vou crescer. Né? Então essa pessoa não é meu obsessor, é meu professor. Deus coloca essas pessoas difíceis em nossas vidas justamente para nos mostrar, não é, que eu necessito mudar, eu necessito crescer, eu necessito evoluir. É assim que funciona. Eis a razão porque Deus permite, não é, que essas pessoas de difícil relacionamento elas entrem em nossas vidas, às vezes é na condição de filho, às vezes é na condição de filha, às vezes é na condição de tio, tia, às vezes é na condição de marido, às vezes é na condição de esposa, às vezes é na condição de um vizinho ou um chefe atrabiliário, como fala o Chico, né? Um chefe carrasco, autoritário, incompreensível. Sempre Deus coloca, sempre Deus permite
que essas pessoas de difícil relacionamento que se encontram num nível abaixo do nosso, moralmente falando, através de sua ignorância, para que eu aprenda, através da empatia, a entender, a compreender que eu devo ajudá-la, não ligando porque ela faz, não é? Até eu conseguir o amor. Tudo isso é para que eu aprenda o exercício do amor, porque quem ama, perdoa. Quem ama, esquece. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não liga. Quem ama, não se aborrece. Tudo isso é porque a gente não tem amor. Porque se a gente tivesse amor, a gente não se aborreceria com os balidos primários dessas ovelhas desgarradas, não é? Mas quando a gente se incomoda, quando a gente se melindra e quando a gente discute com essa pessoa, aí ficou evidenciado que nós estamos nivelados por baixo. Nós não somos nada diferente daquela pessoa que me aborreceu. Eu sou igual a ela. Eu briguei com ela. Né? Eu conheço uma pessoa, eu nunca vou esquecer isso, que a pessoa falou, eu perdi o meu emprego porque eu estava sofrendo muito, porque as pessoas estavam subindo em cima de mim e eu não sou tapete de ninguém. Eu não sou tapete de ninguém. Ficou desempregado. Está desempregado até hoje, sofrendo, porque não quis ser tapete. Então vai ser tapete do destino agora, que a pessoa mesmo fez. Ao renunciar, a fugir, não é? Do contato que Deus permitiu para que eu pudesse crescer. Porque se eu tivesse um pouco de evolução, um pouco acima dessas pessoas, eu não ia ligar para o que essas pessoas estão fazendo. Porque a atitude dela já ficou evidenciado o quanto ela está carente, doente, necessitada da minha piedade, da minha ajuda. Então, se eu fugir, se eu me aborrecer, se eu brigar, se entrar em contenda com a pessoa, significa que eu estou mais doente que ela. Então, o caso está grave para o meu lado. Está grave. Se eu brigar e me sentir magoado, a coisa está feia para o meu lado. Mas, enfim, então vamos lá. Vamos continuar, que eu terminei saindo fora do ensinamento de hoje, né? Ele fala, essa questão é de tal relevância, voltando aqui, essa lição de Jesus deveria calar fundo em nossa inteligência e bradar alto em nossos corações, pois que no convívio social cotidiano, reiteradamente somos chamados à prática do perdão, né? A praticar o perdão. Essa questão é de tal relevância que, abstraindo-se das hostes da religião, não é? Ela adentra os conceitos terapêuticos. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, né? Essa questão é de tal relevância que, abstraindo-se, ou seja, tirando isso da linha da religião, ela entra nos conceitos terapêuticos das ciências médicas e da psicologia moderna. Então, você que é psicólogo, que está ouvindo esse ensinamento, que hoje está vindo através do Paulo Eduardo de Barros Fonseca, não é? Você vai concordar com o que ele está falando, né? Aí ele fala da psicologia, né? Restando inequívoco que aquele que consegue exercitar o perdão consegue manter equilibrada sua sanidade física e mental. Olha que coisa interessante. Quem exercita o perdão está equilibrando a sua sanidade física e mental. Olha o poder da pessoa que abranda, da pessoa que esquece, da pessoa que deixa para lá, da pessoa que não liga. Aí ele continua, mágoas, culpas, não é? E ressentimentos devem servir de alerta, porque prendem o ser no passado. Olha, pura psicologia, tá vendo? E o submete à dor da revolta, do revanchismo. Olha que coisa interessante, né? Que eu gostei.
ela prende a pessoa que tem ódio, tem ressentimento, tem rancor, ela prende a pessoa no passado. É porque a pessoa fica lembrando de coisas que passou e fica presa ao passado. A pessoa volta. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa dentro de casa, ou está fazendo uma coisa no trabalho, ou está no trânsito, e a pessoa lembra de uma pessoa que lhe magoou. Ela voltou ao passado. Vai sofrer 2 vezes. Toda vez que lembra, sofre, vai sofrer 2 vezes, mais vezes. Por isso que faz mal para a saúde, né? Física e mental. Ele fala, prende o ser ao passado e o submete à dor da revolta e do revanchismo, enfraquecendo o moral, isso vai enfraquecer ele moral e fisicamente, ocasionando como consequência transtornos de diversas ordens. Olha o prejuízo que causa a pessoa lembrar com ressentimento do que fizeram conosco. Ao contrário disso, aquele que consegue diluir as mágoas, aquele que consegue diluir as culpas e os ressentimentos que determinado fato lhe causou, se reconcilia com seu adversário, mas, sobretudo, consigo mesmo, conservando seu coração tranquilo. É por isso que o perdão deve partir do coração e não simplesmente dos lábios. Inegavelmente, o perdão faz, né, as pessoas melhores fisicamente e moralmente. Olha que coisa interessante. Fisicamente, porque ao se livrar das paixões nocivas, há a diminuição da possibilidade de se ver acometido por enfermidades. E moralmente, porque propicia aquilo que chamamos de consciência tranquila, ou seja, paz de espírito. Olha o benefício que faz o perdão, né? Não é brincadeira, não. E vai evitar da pessoa passar por enfermidade, porque toda vez que lembra, a pessoa vai, não é? Essa energia negativa, ela é patológica e vai afetar, e moralmente, porque a gente fica com a consciência tranquila, né? Como o perdão é um catalisador que cria ambiência necessária para uma nova partida. Olha que coisa interessante. Isso é muito profundo, ó. Como o perdão é um catalisador, então ele provoca energias, é como se fosse um ventilador, não é? Como o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Sua prática envolve atividades reparadoras. Então, a prática do perdão, ela provoca, não é? Ela envolve atividades renovadoras. Aliás, ao perdoarmos alguém, estamos exercitando o auto-perdão. Olha que coisa interessante, por isso que faz bem. Porque é dando que se recebe. E ninguém consegue nada sem primeiro dar. Quando eu perdoo automaticamente, eu estou me auto-perdoando. Uma vez que um é consequência do outro. Porque somos com o outro aquilo que somos conosco mesmo. Por isso que Freud falou, tudo aquilo que me incomoda no outro é um reflexo de minha própria personalidade. Mesmo porque a espiritualidade nos ensina que quando existe em nossas vidas uma pessoa de difícil relacionamento, é porque eu tenho culpa no cartório. Eu tenho culpa no cartório. Não é? Porque se eu amasse todas as pessoas e perdoasse todas as pessoas, Deus poderia colocar na minha vida 500 pessoas de difícil relacionamento que isso não iria me tirar, me desequilibrar. Não iria. Aí ele continua. Eu vou repetir aqui. Como o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício,
Sua prática envolve atividade reparadora. Aliás, ao perdoarmos alguém, estamos exercitando o auto-perdão, uma vez que um é consequência do outro, porque somos com o outro aquilo que somos conosco mesmo. Kardec ensina que o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos nossos corações e os mais secretos pensamentos nossos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor, o ressentimento, é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Além de traduzir a acepção cristã da palavra caridade. Repetindo, assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, além de traduzir a acepção cristã da palavra caridade, demonstra que o homem bom deve procurar diminuir a distância que o separa daquele que ainda não compreendeu Jesus. Está vendo? Como é que ele vai se consertar se eu agir da mesma forma que ele? Eu tenho que agir de maneira diferente, eu tenho que agir de maneira cristã, para que assim ele aprenda e eu evolua mais espiritualmente. Os dois vai crescer e evoluir. Por isso que Deus permite que eles venham ao nosso encontro, para os dois crescerem simultaneamente. O que sabe mais tem que ensinar o que sabe menos. O que evoluiu mais tem que evoluir o que evoluiu menos. Isso só será possível quando Deus deixar de encontros opostos. É assim que funciona. Aí ele continua. Eu vou repetir essa parte aqui para que a gente decore bem. Assim, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Olha em que ponto nós devemos chegar. Benevolência para com todos, mas principalmente para os contrários. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ser indulgente com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Então eu devo perdoar as ofensas, os que me magoam, os que me traem, os que têm inveja de mim, os que torcem pela minha infelicidade. Ele faz isso, muitas vezes, não é tanto com o prazer de me prejudicar, mas é porque ele está arrasado, destruído. Aí ele quer ver o outro se destruir também, porque aquilo lhe provoca uma satisfação. Seria a mesma coisa a pessoa frustrada que se utiliza do recurso do vício do álcool, da bebida e das drogas. Aquilo lhe provoca uma satisfação. E a pessoa que está revoltada, traumatizada, rejeitada pela sociedade, que se sente infeliz, que nada dá certo para ela, o que lhe provoca satisfação é aborrecer o outro que está acima dela. E nós não podemos nos sentirmos magoados com isso. Nós temos que ser indulgentes com essas pessoas, porque elas estão demonstrando a sua enfermidade. Se eu me magoar com ela e for entrar em contenda, então qual é a minha diferença para ela? Eu estou nivelado por baixo. E para mim não tem atenuante. Para ele tem atenuante. Para mim não tem. Para mim tem agravante. Olha que situação difícil. Delicada, mas difícil, mas realizável. Só basta criarmos vergonha
deixarmos de ser negligentes e nos esforçarmos para combater o mal não do outro, mas o mal em nós, em querer revidar. O mal não está no outro, o outro já está demonstrando em que situação ele se encontra. O mal está em mim, em ligar para o que ele faz, me aborrecer com o que ele faz e brigar com ele. É pura psicologia, pessoal. Pura psicologia. Aí ele continua. Eu vou repetir. Assim, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Além de traduzir a acepção cristã da palavra caridade, demonstra que o homem bom deve procurar diminuir a distância que o separa daquele que ainda não compreendeu Jesus. Como é que eu vou diminuir essa distância de mim, que tenho Jesus no meu coração, tenho a verdade na minha consciência, para aquele que é ignorante? Como é que eu vou diminuir? Brigando com ele? É assim que funciona? Eu vou brigar com ele? Se eu brigar com ele, quando é que ele vai entender Jesus? Quando é que ele vai entender a verdade? Eu vou me atracar com ele? Vai morrer os dois abraçados, só isso. Vai morrer os dois abraçados. Aí ele continua. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Olha que coisa linda. O nosso perdão, o nosso esquecimento, a nossa complacência, a nossa transigência é a asepsia da nossa alma, a faxina da nossa mente e a alforria do nosso coração. De modo que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é diferente, é dar-lhes prova de amizade. Então, ora, se a gente estamos tão atrasados que a gente não perdoa nem os amigos, às vezes a gente tem um amigo de infância. Às vezes a gente tem um amigo, uma amiga de infância. A gente sempre se deu bem, mas de repente aquele amigo ou aquela amiga de infância nos decepcionou, nos apresentou uma falsidade. A gente se aborrece a tal ponto que toda aquela amizade desde a infância caiu por terra. Nunca mais a gente quer falar com a pessoa. Então, essa amizade eu concluo que sempre foi falsa. Não era verdadeira. Porque se fosse verdadeira, nunca se acabaria, porque o amor não acaba. Isso só vem a provar o quanto eu sou melindroso. Porque eu deixei cair por terra uma amizade de tanto tempo, só porque a pessoa cometeu uma falha. Eu não perdoei. Sendo que a gente comete falha todo dia para Deus, e Ele sempre nos perdoa. Aí eu pergunto, nós fazemos jus a ser perdoado? Se a gente não perdoa? Olha o poder de um perdão. Aí ele continua. De modo que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, mas perdoar os amigos é dar-lhe prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoar as ofensas é provar que eu me tornei melhor, um pouco melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus também vos perdoe, porque você precisa tanto de perdão quanto aquele que está no mundo da ignorância. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, não é? Este ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós da face da terra, todos, sem exceção, necessitamos aprender, colocar em prática o exercício do perdão. Isto é tão grave em nossas almas, isso é tão grave, que nós devemos chegar a um ponto de pedir a Deus em prol do nosso próprio crescimento, de nossa felicidade, que coloque o relacionamento difícil em nossas vidas. Temos que chegar a esse ponto. Não é pedir para sofrer, é pedir para colocar, pedir para colocar a pessoa difícil para que eu possa crescer e evoluir. Porque se eu não passo por essa prova, por esses testes, como é que eu vou crescer? Orando? Ajoelhado orando? Frequentando religião? Nunca vou conseguir. Mesmo porque ele não veio para a Terra para frequentar religião.
Jesus não mandou frequentar religião nenhuma. A única religião que nós temos aqui na Terra é o bom combate. O bom combate com o maior inimigo que nós temos em nossas vidas e na Terra. Nós mesmos. E o primeiro passo que eu tenho que dar para combater o maior inimigo que eu tenho na minha vida é conviver com aquele que existe em mim uma semelhança de caráter. Aí é que está. Porque entre eu e aquela pessoa difícil, existe uma semelhança de caráter. Eu não sou melhor que ele. Por isso que Deus permitiu que ele ficasse em minha vida. Para que eu me observasse, percebesse em mim a necessidade de me curar. E eu só vou curar convivendo com a pessoa difícil. Vamos aprender, em nome de Jesus. Um bom domingo para todos.